Pai do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, vamos com mais um pequeno estudo. Que Deus abençoe a todos que estão conosco pela Rádio Porta-Voz de Cristo. Sejam muito bem-vindos. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam. E hoje vamos estar com mais um pequeno estudo da Palavra de Deus, com o tema 2 passos importantes para o avivamento. Amém? Louvado seja Deus. Quero convidar a todos para pegarem as vossas Bíblias. Vamos ler no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos, capítulo 3, versículo 19, para início do nosso pequeno estudo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Oremos ao Senhor, querido Deus maravilhoso e grandioso Pai, Deus amado, Deus de poder e glória, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos, meu Senhor, entrando em Tua presença. Eu quero agradecer, ó Pai, por este momento, por esta oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, iniciando este pequeno estudo. Que o Senhor venha derramar, meu Pai, o entendimento. Que o Senhor venha abrir, meu Pai, o nosso entendimento, ó Pai. Que o Senhor venha derramar sabedoria sobre nossas vidas. Que o Senhor venha, meu Pai, nos encher, meu Pai, da Tua graça, da Tua virtude, para receber a Tua palavra, palavra de vida eterna, palavra de salvação. Meu Deus, que o nosso coração venha estar voltado, meu Deus, para aprender mais de Ti, ó Pai. É que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Aqui, queridos irmãos, nesse pequeno estudo, nós vamos aqui compartilhar um pouquinho, através desse texto sagrado, a qual nós lemos, desse versículo, 2 passos importantes para o verdadeiro avivamento. Glórias a Deus. Vamos falar de arrependimento e conversão. Um grande avivamento, glórias a Deus, começa com arrependimento sincero, e conversão genuína. Avivamento é exatamente isso, que o apóstolo Pedro ele define. Tempos de refrigério pela presença do Senhor. Glórias a Deus. O avivamento renova os nossos dias como antes e traz refrigério espiritual para a nossa alma. Avivamento é a própria presença de Deus manifestada em nosso meio. Glórias a Deus. Primeiro passo, arrependimento, a qual nós lemos aqui em Atos, capítulo 3, versículo 19. Glórias a Deus. O arrependimento é o passo inicial para que aconteça o avivamento individual e coletivo. Arrependimento é o pesar sincero por algo que se tenha feito e quebrantamento espiritual e contrição de coração, como está no livro de Salmos capítulo 51 e verso 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Louvado seja Deus. Após se arrepender profundamente, do seu pecado. Glórias a Deus. Então, aleluia, o arrependimento é isso. Louvado seja Deus, Louvado seja o nome santo do Senhor. Ter, um espírito quebrantado, um coração quebrantado, e contrito. Louvado seja Deus, aleluia. Davi, ele descobriu que o que move o coração de Deus, Louvado seja Deus, aleluia, não eram os animais
ali inocente sacrificado. Glórias a Deus, que aqui fala dos sacrifícios para Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas sim um espírito quebrantado, um coração, contrito. O arrependimento do homem, ele provoca o próprio arrependimento de Deus. Se estava determinado pelo Senhor derramar, a tua ira, glórias a Deus, o castigo sobre uma determinada pessoa ou um determinado povo ou nação, louvado seja Deus, mas quando há um verdadeiro arrependimento, glórias a Deus, ali o Senhor também se arrepende, louvado seja o nome santo do Senhor. E como que acontece isso? Quando o homem ele se arrepende verdadeiramente do seu pecado, a qual havia praticado. Deus ele também se arrepende, de castigar. Glórias a Deus. Veja o que diz a palavra de Deus em Jeremias. Jeremias capítulo. Louvado seja Deus. Jeremias capítulo 18, versos 7 e 8. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derrubar e para destruir. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Louvado seja Deus, aleluia. O Senhor aqui, glórias a Deus, aleluia, se arrepende, de castigar. Nós lemos aqui nesses 2 versículos, se o homem, ele se arrepender do seu pecado, verdadeiramente. Vamos ler no livro de Jonas, Jonas capítulo 3, verso 9 e 10. Jonas capítulo 3, verso 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: quem sabe se voltar a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Então nós vemos aqui, nestes versos do livro de Jonas, que após os ninivitas se arrependerem, glórias a Deus ali, com quebrantamento, com choro, com pranto, no pó e na cinza, glórias a Deus, ali eles fazem esse apelo, glórias a Deus ao Senhor. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então, louvado seja Deus, ali houve, um verdadeiro arrependimento, a conversão ali de Nínive. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Em Joel capítulo 2, fica um pouquinho antes, do livro de Jonas. Joel capítulo 2, verso 13 e 14 diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e ainda deixará após si uma bênção. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Então as misericórdias do Senhor, e compaixão são muito grandes. Glórias a Deus. A partir do momento que há, um verdadeiro arrependimento. Glórias a Deus. Então não podemos desanimar,
né? Satanás, ele é o acusador de nossas almas. Ele vai tentar, né, colocar na nossa mente, no nosso coração, que não tem mais jeito. Para o nosso pecado não tem mais jeito, para o nosso problema não tem mais jeito, mas o Senhor, ele é longânimo, ele é misericordioso e ele sonda e esquadrinha cada coração. O segundo passo é a conversão, a qual nós lemos aqui também, né? Louvado seja Deus, no livro de Jonas, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, capítulo 3, né? Louvado seja Deus, do verso 10, né? Que o Senhor, ele viu que aquele povo, né, os ninivitas, eles verdadeiramente se converteram do seu mau caminho. E nós vemos no início, né, como texto base, em Atos capítulo 3, verso 19, glórias a Deus, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então a conversão, ela é o segundo passo para o avivamento. Conversão é uma mudança de atitude e adesão a uma nova forma de viver. Glórias a Deus. Se eu, louvado seja Deus, sou uma convertida ao Senhor, louvado seja Deus, o mundo tem que ver em mim, tem que ver em nós mudança de vida, mudança de atitude. Louvado seja Deus. O arrependimento sincero do pecador sempre vem acompanhado de uma verdadeira conversão. Louvado seja Deus. Não adianta eu dizer que eu estou arrependida do meu pecado, glórias a Deus, e continuar praticando o pecado. Não adianta eu dizer que eu sou convertida e não ter mudança de vida. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus vai nos deixar claro aqui nesse pequeno estudo que arrepender-se não é o mesmo que converter-se. A pessoa, ela pode se arrepender sinceramente de algo que praticou, sem se converter. Louvado seja Deus. Arrepender-se é sentir o peso do mal que praticou e deixar de pecar. Porém, converter-se é a adesão a uma nova vida em Cristo. Louvado seja Deus. O crente convertido, ele tem nojo de olhar para o pecado, de ver o que é, aleluia, o que ele era antes, né? De aceitar o Senhor Jesus verdadeiramente. Ele tem vergonha, né, do seu passado pecaminoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a conversão é a adesão a uma nova vida em Cristo. Aleluia. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glórias a Deus, aleluia. Então, aleluia, tem que se humilhar, tem que orar, tem que buscar a face do Senhor e tem que se converter, né, dos seus maus caminhos, para que assim o Senhor possa ouvir, né, a nossa oração, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Glórias a Deus. Então, louvado seja Deus, nós temos, aleluia, glórias a Deus, que abandonar, né, verdadeiramente o erro, o pecado, louvado seja Deus, e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Deus, ele exige a conversão, tanto do pecador como de nós crentes. Louvado seja Deus. Não existe conversão única e automática. Louvado seja Deus. Vamos ler em Salmos, capítulo 139. Atos, capítulo 139.
versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, né, é reconhecer os nossos erros. Louvado seja Deus. E reconhecer que precisamos nos converter do mau caminho e abandonar. Louvado seja Deus. Isaías, capítulo 55, versículo 7, está escrito assim: Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aqui Deus manda o ímpio se converter. Louvado seja Deus, porque o Senhor está pronto a perdoar, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Em Joel, capítulo 2 e verso 12, está escrito: Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Aqui Deus, Ele manda o seu povo se converter. Louvado seja Deus. Vemos muitos, né, que são cristãos, louvado seja Deus, mas que não se converteram verdadeiramente. Muitos vivendo de aparência, de capa. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Aparentemente está ali, né, diante da igreja, praticando boas obras. Louvado seja Deus. É um membro que não falta culto, está sempre envolvido com a obra, mas que ainda não se converteu verdadeiramente. Então está perto, né, da obra, mas longe de Deus. Então é importante, louvado seja Deus, não é somente a aparência, e sim de todo o nosso coração, né? Todos os nossos caminhos têm que estar voltados ao verdadeiro arrependimento e conversão diante do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. O arrependimento e conversão são 2 passos fundamentais para que o avivamento venha acontecer em nossa vida, né? Tempo de refrigério pela presença do Senhor. Voltarão, né, para os salvos, glórias a Deus, como lemos em Salmos 51, glórias a Deus, aleluia. Quando, aleluia, os salvos, os pecadores se converterão ao Senhor, glórias a Deus. Então nós temos que orar, clamar ao Senhor, louvado seja Deus, pedir a Ele que Ele venha nos converter verdadeiramente, porque se o Senhor nos converter, verdadeiramente seremos convertidos, e assim o Senhor renovará os nossos dias perante Ele. Aleluia, glórias a Deus. Amém, queridos irmãos? Estivemos com mais um pequeno estudo da palavra do Senhor, né, com 2 passos importantes para o verdadeiro avivamento, que é o arrependimento, né? Louvado seja Deus, é o passo inicial para que esse avivamento venha acontecer em nossa vida, né? Glórias a Deus. E a conversão. Amém? Louvado seja Deus, que possamos, aleluia, avaliar, nos examinar como está a nossa vida perante o Senhor, pedir a Ele que Ele venha nos revelar qual é o pecado oculto que está em nossas vidas, que está fazendo com que nós ficamos distante do Senhor, né? Perto das obras, né? Louvado seja Deus, mas distante do Senhor.
Aleluia. O Senhor, Ele é tardio em irar-se, é longânimo, é paciente e misericordioso. Porém, nós sabemos que Ele também é justiça e fogo consumidor. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco e mais um pequeno estudo da palavra do Senhor. Fiquem todos na doce e gloriosa a paz do Senhor Jesus.